Pessoal, dando continuidade no nosso projetinho, tá bom? Vamos realizar as próximas etapas para poder tentar realizar efetivar aquela conexão com o banco. Revisando o que a gente fez até aqui, até o presente momento, né? Nós fizemos o download do Postgres. Eu ensinei a vocês passo a passo como instalar o software de banco de dados, o Postgres. Vocês fizeram o download de um arquivo .jar, lá uma biblioteca de conexão. Essa biblioteca ela vai ser utilizada para fazer com que a nossa aplicação consiga conversar com o banco de dados, tá? Para testar essa conexão, nosso objetivo agora é acessar o banco de dados a partir do nosso projeto, tá bom? Então aqui de dentro a gente vai realizar uma conexão com o nosso banco de dados. E a gente vai fazer isso agora, através de um padrão de conexão. O que eu tenho aqui? Tenho o banco de dados, está rodando, tá? Normal. Vou vir aqui e vou criar uma base de dados, um novo banco chamado projeto. Por enquanto, por hora, nós não vamos colocar nenhuma tabela, não vamos criar nenhuma tabela, nos preocupar em criar alguma tabela aqui dentro. Nosso objetivo principal é pura e simplesmente conectar com esse banco de dados. Bom, então tudo bem. Com a base de dados criada, nós vamos lá no NetBeans do nosso projeto. E observem o seguinte, isso é muito importante. É muito importante que aquela biblioteca que vocês fizeram o download, tá lá do Google Drive, Postgres-9.0-801JDBC3.jar, esteja devidamente setado aqui no ClassPath, tá? Da sua aplicação. Manter isso aqui na mão. Perfeito. Então, é muito importante, é um pré-requisito que aquela biblioteca esteja aqui nas bibliotecas da sua aplicação. Se ela não tiver, se estiver com esse cenário aqui, ó, só um minutinho, vou removê-la, tá? Então, não tem a biblioteca, o que vocês vão fazer? Entrem lá, façam um download, venham aqui, adicionar jar ou pasta. Localizem o .jar e deixem exatamente igual tá aqui, tá bom? Certo, vamos conectar com o banco? Então vamos lá. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos criar aqui a classe nossa de conexão utilizando um padrãozinho de projeto. Então eu vou criar uma nova classe aqui, uma classe nova. E essa classe ela vai chamar Connection Factory. Connection Factory. Estão vendo aqui? Finaliza. Essa classe Connection Factory, ela vai ter aqui um private static, uma variável chamada connection. O nome dessa variável vai ser conexão, tá? Deu um probleminha aqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um import java.sql.connection. Tá lá. Essa classe de conexão, isso aqui é uma classe que representa a conexão com o banco de dados. Aqui dentro vamos fazer um método public static. Esse método ele vai retornar um objeto do tipo connection, ok? Connection. O nome desse método getConnection. E aí, pessoal, aqui tem que estar todo o trecho de código desse método tem que estar dentro de um try catch. Então try catch. Aqui eu sei que ele vai disparar uma exceção do tipo SQL exception, tá? O que nós vamos fazer aqui dentro é, caso aconteça uma exceção, dispara um throw new exception, passando esse erro, a própria exceção. Então vai aparecer uma notificação para o usuário lá na tela final, ok? Throw new exception, certo? Aqui de fora, return conexão, retorna a variável de conexão. Aí o que acontece? Aqui nós vamos fazer o seguinte: if conexão for igual a null. Não vamos fazer assim não, vamos fazer diferente. Apaguem isso aqui. Apaguem isso aqui. Façam o seguinte: só o try catch, isso aqui. Tira esse return daqui. E vamos direto aqui para este pedaço de código. O que vocês vão fazer aqui? Vamos fazer a conexão com o banco. Como que se faz? Return driver manager.getConnection. E esse getConnection, pessoal, ele é sobrecarregado, tá bom?
Então, o Get Connection tem 3 opções. Nós vamos escolher a última opção. A última opção ela recebe 3 parâmetros: URL, User e Password. Escolham esse aqui. URL, tá? Então, URL, User e Password. Qual que é a senha que vocês colocaram no banco de dados quando instalaram aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual o nome de usuário do banco de dados? Postgres. Qual que é o URL de conexão? O URL de conexão é um pouquinho complicado. Eu vou utilizar uma cola, que eu já fiz aqui previamente. Então, eu vou fazer um Ctrl C, tá? E aqui, uma string Ctrl V. O que vocês vão digitar aí é o seguinte: JDBC, 2 pontos, Postgres SQL, 2 pontos, //. O que é isso aqui? É o IP, o endereço da máquina onde o banco está instalado. Nós estamos rodando em qual máquina? De vocês. É a mesma máquina. No nosso caso aqui, a máquina servidora de banco de dados é a mesma máquina de desenvolvimento. Então, localhost. Em um ambiente corporativo, cliente-servidor, imaginem que o meu sistema está executando em uma máquina e o banco de dados está rodando em outra. Então, coloque aqui o IP do banco de dados, 92.168, blá, blá, blá. No nosso caso, tem outra máquina? Não, localhost. A porta do Postgres é essa aqui, e aqui na frente, o nome do banco de dados. Projeto. Então, banco de dados de projeto. Coloquem um ponto e vírgula aqui no final, e throw new exception. Qual que é o problema aqui? New, tá. O nome da exceção aqui é a runtime exception. Prontinho. Então, este método, o que ele faz? Retorna a conexão com o banco de dados. Tá? Teoricamente está tudo correto. O que a gente vai fazer agora? Vou criar uma classe de teste aqui, inclusive o nome da classe chama teste, só para testar se a conexão está funcionando. Então, nessa classe de teste, coloquem aqui public static void main. Vou criar um método main, simplesinho. E dentro desse método main, o que nós vamos fazer é o seguinte: connection, é isso? C recebe new connection factory ponto get connection. Vou importar isso aqui. Não vai vir, vamos entrar aqui dentro. Tem um import? Tem um import, está aqui. Então esse mesmo import eu vou colocar aqui na nossa classe de teste, tá? Importou. Se esta linha for executada, significa que system.out.println funcionou. Normal. E no final, já que funcionou, se eu abrir a conexão, eu tenho que fechar a conexão. Eu vou explicar isso aqui para vocês depois. Para tirar esse erro, coloquem aqui, ó, throws SQL exception. Ok? Bom, revisando. Banco de dados tem que estar rodando. Crie uma base de dados de nome projeto. O banco de dados de vocês não precisa ter nenhuma tabela por enquanto, porque a gente não está manipulando tabela. Estamos só testando a conexão. Vão lá, certifiquem de que a biblioteca do Postgres esteja setada aqui no class path da aplicação de vocês. Crie uma classe connection factory. Crie um método chamado getConnection nessa connection factory, utilizando esse driver manage, utilizando a URL, usuário e senha do banco de vocês. Crie uma classe de teste e executem o arquivo. Se imprimir o funcionou aqui, significa que nós estamos conectados com o banco de dados a partir do Java, ok? Então, mantenham essa classe Connection Factory aqui e podem apagar essa classe de teste, para não ter mais serventia. Significa que a nossa Connection Factory está funcionando normal, já conseguimos conectar ao banco de dados. Próximo passo, usar essa Connection Factory nos nossos formulários, criando uma estrutura que permita inserir os dados lá do form cliente ou dos outros formulários que a gente vai criar, obviamente, no nosso banco de dados. Ou seja, é fazer com que este cadastro aqui, novo, né?
tenha vida e eu consiga inserir essas informações em uma tabelinha que eu vou criar posteriormente aqui no banco de dados, certo? Daqui a pouquinho nós vamos continuar e o nosso próximo passo é utilizar aquela Connection Factor no cenário real, colocar ela para funcionar. Ela já está funcionando, já está conectando com o banco, agora eu quero enviar as informações para o banco de dados, utilizando ela, certo? Ok.